Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver o exame de Física 2014, primeira época, para vocês conseguirem ver como foi o exame e do jeito que estava difícil ou fácil. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de compartilhar o vídeo e vos desejo um bom trabalho. Eram 7 questões apenas. Aqui diz que qual é a alternativa que melhor preenche a lacuna da afirmação. É uma propriedade geral que os corpos possuem de reduzir o seu volume quando submetido a uma certa força, que é a pressão. Claramente, é só ver. O que vai acontecer aqui é que você terá que saber diferenciar o que é compressibilidade, visibilidade, inércia e impenetrabilidade. Então, mas para isso, no nosso caso aqui, a fórmula, ou seja, seria a compressibilidade. Ou seja, nós vamos estar a comprimir uma certa pressão e estaremos a reduzir um certo volume. Então, se você quer fazer isso, é só tentar pegar uma certa bola ou qualquer coisa, ou mesmo seu corpo tentar apertar. Às vezes que quando você for exercer uma certa força, tu será a diminuir a compatibilidade da parte do volume do seu corpo, e isso aí terá que estar a usar o quê? A compressibilidade. Então terão que ver as definições do que será a divisibilidade, a inércia e a impenetrabilidade. Então passamos para um exercício 2, onde diz que a tabela representa o movimento de um ponto material ao longo de uma trajetória retilínea. Então aqui temos o espaço em função do tempo. A linha A nos pedem para a gente calcular a velocidade deste movimento em km por hora e em metros por segundo. Sempre não se esqueçam, né? Sempre é muito importante vocês tirarem os dados, pois também a cada passo para a 10ª classe vale uma certa nota. Então veja que nós temos aqui na nossa tabela, temos estes primeiros valores aqui, depois os últimos valores. Significa que esta aqui é a parte inicial e esta aqui será a parte final. Então estou a dizer que o meu espaço inicial é igual a 54 km, até o espaço final, que é igual a 270 km. E o tempo inicial é igual a 1 hora e o tempo final será igual a 5 horas. Para a linha A nos pede para a gente determinar o valor do que é da velocidade. Olha do jeito que estão organizados os dados. Primeiro, os dados que nós temos e depois o que nós desejamos. A seguir, deve escrever a fórmula. É bem sabido por nós que a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. E daí passamos para a resolução. Muito fácil. Velocidade será igual a variação do espaço. Significa que temos o espaço final menos o espaço inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui velocidade será igual. Espaço final nós temos aqui de 270 km menos o espaço inicial, que 54. E o tempo final que somos dados é de 5 e o inicial é de 1 hora. Então significa que velocidade será igual. Então é só fazer a diferença desses 270 menos 54, onde vê que vai dar 216 dividido por 4. Pegando na máquina, é só dizer que velocidade vai ser igual a 54 km por hora. Tendo esta velocidade, que é de 54 km por hora, e depois pedem a mesma velocidade em metros por segundo. Nós sabemos que 1 km equivale a 1000 metros. E também 1 hora em segundos equivale a 3.600 segundos. O segredo que eu vou te dar para você fazer a conversão é muito simples. Você vai escrever a parte da velocidade, que é igual a 54 km, e coloca na parte da divisão que queremos simplificar em horas. Então aqui vais multiplicar. Uma vez que queremos converter o quilômetro, e na parte da hora vamos escrever os dois traços. Não, o quilômetro nessa parte aqui está no numerador. Significa que nesta conversão, o que está no numerador, que é o quilômetro, significa que esta parte aqui do quilômetro terá que passar para a parte do denominador. Então aqui nós temos 1000 metros. Estamos a dizer que 1 km equivale a 1000 metros. E nessa parte temos hora no denominador. Então se terá de adivinhar onde é que vai ficar. Claramente, se estiver aqui no denominador, significa essa 1 hora terá que ficar no numerador, e no denominador ficamos com 3.600 segundos. Então significa que nós podemos simplificar este quilômetro com este quilômetro, horas com horas. Olha o que resta. Metros por segundos. Daí é só simplificar, ou seja, podes calcular na máquina
podemos simplificar esses zeros aqui. Ficamos com velocidade igual a 540 dividido por 36, agora em metros por segundo. Então, esta velocidade dividindo isto 2 vai dar 15 metros por segundo. E daí termina a linha A. Ok. Aqui perguntam, enuncie a lei das velocidades para este movimento. Se você não saber enunciar a lei, significa que existem 4 tipos de movimentos, que é o movimento retilíneo uniforme acelerado, variado, retardado e o movimento retilíneo uniforme. Não, tu vais pegar cada parte, ou seja, vais pegar os 54 dividido por 1, vais ter uma certa velocidade. Pega os 108 dividido por 2, também tem uma velocidade. E 162 dividido por 3, a ter uma velocidade. Se a velocidade em cada ponto for o mesmo, significa o que aqui? Ao enunciar a lei, significa que estamos a tratar com movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque teremos uma velocidade constante. Então, com isso aí, aqui trata-se de movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque se nós temos este gráfico em que temos o quê? A velocidade em quilômetros por horas, que nós temos aqui, em função do tempo, em horas, significa que a velocidade é de 54, esse 54 que nós determinamos aqui. Então, na medida em que o tempo vai aumentar, significa que a velocidade vai permanecer constante. Então, este movimento aqui é um movimento retilíneo uniforme. Não se esqueça de estudar movimento retilíneo uniforme acelerado, variado e retardado. Movimento retilíneo uniforme acelerado significa que tem um gráfico que vem mais ou menos assim. Na medida em que a velocidade aumenta, também o tempo vai aumentar. Então, depois disso, podemos encontrar um movimento retilíneo uniforme retardado, em que tu tens uma parte em que a velocidade é máxima. Significa que tu tens um certo ponto em que tu tens uma velocidade no ponto máximo em que ele fica assim. Significa que esse tipo de gráfico é um movimento retilíneo uniforme retardado. Ok? Mas também não era o pedido, então significa que o nosso pedido aqui era só dizer que é um movimento retilíneo uniforme. Para a linha C, diz que é para a gente construir o gráfico do espaço em função do tempo. Então posso construir mais ou menos nesse ponto aqui, no mesmo ponto aqui. Para ser fácil, não se esqueça, você vai usar régua. Se o desenho não ser bonito, paciência. O que acontece? Nós temos aqui o tempo que temos 1, 2, 3, 4 e 5. E o nosso espaço aqui temos 54, 108, 162, 216 e depois temos aqui o 270. Quando o espaço é 54 e o tempo é igual a 1. Quando o espaço é 108, o tempo é igual a 2. Quando o espaço é 162, o meu tempo é 3. Quando o espaço é 216, o tempo é 4. E quando o espaço é 270, o meu tempo é 5. Então, significa que aqui não temos o ponto zero, significa que nosso gráfico é este aqui. Temos este gráfico, que é um movimento retilíneo uniforme acelerado. Então, aqui, nós podemos colocar tipo, o ponto inicial como sendo zero e colocar tipo atracejados, mas não é obrigatório. E daí nós terminamos o exercício 2. Veja que é muito fácil esse exame. Para o exercício 3, diz que a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Qual é centímetros cúbicos? O volume ocupado por 420 gramas de gasolina. Meus irmãos, não se esqueçam sempre de escrever o quê? Dados. Então, temos a densidade que é igual a 0,7 gramas por centímetros cúbicos. E depois temos a massa que é igual a 420 gramas, querem o volume. Uma das coisas, vejam que quando há densidade, automaticamente aqui nos dá uma fórmula da densidade sem precisar mesmo de decorar ou caso você esqueça. Por quê? Porque o que representa o gramas é a massa e o que representa centímetros cúbicos é o volume. Então, o significado de densidade é igual a massa sobre o volume. Então, indo já na fórmula, ficamos com a densidade igual a massa sobre o volume. Então, aqui na resolução, nós ficamos com isso aqui. Densidade
é igual a massa sobre volume. O volume nesta parte aqui está a dividir. Quando passa por este ponto, passa a multiplicar. Então, ficamos com densidade vezes volume é igual a massa. E o que nós queremos determinar é o volume. Então, densidade está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Automaticamente, quando pede a massa, sempre vocês vão passar a usar esta forma. Quando pede a densidade, usem esta forma. Agora, uma vez que nós queremos o volume, significa que vai ser massa sobre a densidade. Que isto aqui será igual. O nosso valor da massa é 420 e a densidade é de 0,7. Então, significa que o volume será igual, dividindo isto aqui, ficamos com 600 centímetros cúbicos. E terminamos o exercício 3. Passamos para o exercício 4. Diz que observa o circuito elétrico representado na figura. Determine a resistência total, a intensidade total, a intensidade da corrente que flui através do resistor 3. Primeiro, tens que saber diferenciar tipo de resistências. Existem 3 tipos, que é série, paralelo e misto. Quer dizer, tipo movimento retilíneo. Já estou acostumado com as velocidades, né? Enquanto eu nem comecei a conduzir. Então, para vocês conseguirem diferenciar este tipo de resistências, se existe série, paralelo e misto, é que um movimento tipo em série, tu tens que tentar observar, por exemplo, a linhagem dos comboios. Então, em série é quando tu tens, por exemplo, uma certa resistência neste ponto e tens uma outra resistência nesse ponto. São resistências que se interligam através de um ponto A até um outro ponto B. Então, aqui tu terás uma resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Então, isto aqui chama-se série. Então, aqui tu ias calcular a resistência total, que é o somatório de resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Agora, quando for paralelo funciona como se fosse prédios. Então, tu tens uma resistência aqui, tu tens uma outra resistência aqui, tu tens uma outra resistência aqui. Significa que a corrente elétrica chega num ponto em que se espalham. Então, podemos escolher este ponto como sendo o ponto A, este ponto como sendo o ponto B. Então, aqui ficamos com R1, R2, R3. Então, significa que esta aqui é uma resistência em paralelo. Então, aqui temos série. Não, aqui a forma usada é esta aqui. 1 sobre a resistência equivalente do que é de 1, 2 e 3 vai ser igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. Então, esta é a forma usada quando for paralelo. Agora, o misto é a junção de uma resistência em séries e em paralelo. Por exemplo, eu tenho, uma resistência que vem mais ou menos assim. Tem uma resistência que vem mais ou menos assim, em que depois encontramos um ponto em que se liga uma outra resistência. Significa que esta resistência que está em forma de prédio é uma resistência em paralelo que, ao calcular, vamos ter uma única resistência em que vamos ter com esta outra resistência 4 e vais ter uma resistência em paralelo. A versão que esta parte aqui é mista. Primeiro calcular a resistência em paralelo e depois calculas a resistência em série. Mas aqui nesse exercício nos pedem, por exemplo, a linha A para determinar a resistência total. Então, primeiro, vamos tirar sempre os dados, porque valem nota. Então, cada passo, para matemática, física e química, tudo mais, vale nota. Então, aqui temos resistência 1, que será igual a 12 ohm, a resistência 2, que é igual a 6 ohm, a resistência 3, que é igual a 4 ohm. Então, aqui queremos a resistência total, que é por interrogação. Então, para nós calcularmos a resistência total, observando que isto aqui, que tipo de resistência é? Isto aqui é em paralelo. Por quê? Porque temos isto aqui em forma do prédio. Então, aqui ficamos com 1 sobre a resistência total, vai ser igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Isto aqui é a forma. Na resolução, é só dizer 1 sobre resistência total vai ser igual a 1 sobre, o que é resistência 1? É 12 ohms, mais 1 sobre resistência 2, 6, mais 1 sobre 4, que é a resistência 3. Daí que
teremos que determinar, ou seja, calcular o MMC de modo que o denominador seja o mesmo. Qual dentre estes números aqui é maior? É 12. Então temos que procurar o número que multiplicado por 6 vai dar 12. É 2. O número multiplicado por 4 vai nos dar 12. É 3. Significa que aqui o MMC terá que ser do que é de 1. E daí ficamos com 1 sobre a resistência total há de ser igual. Este valor de MMC multiplica o numerador assim como para o denominador. Então aqui fica 1 sobre 12 mais 2 vezes 1 dá 2 sobre 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 1 vai dar 3 e 3 vezes 4 dá 12. O denominador é o mesmo, colocamos em evidência. Então aí ficamos com 1 mais 2 mais 3 sobre 12. 1 mais 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então ficamos com 1 sobre resistência total há de ser igual a 6 sobre 12. Chegado neste ponto, é muito simples. É só dizer produto dos meios, produto dos extremos. Então daí ficamos com 6 vezes a resistência total há de ser igual a 1 vezes o 12. O que nós queremos é a resistência total. Então isto aqui está a multiplicar, quando passa por mim, passa a dividir. Então ficamos com a resistência total vai ser igual a 12 sobre 6. Isto aqui é igual a 2 ohm. Então aqui nós determinamos a resistência total. Não. Para a linha B, nos pede para a gente determinar a intensidade total. Então, para a gente determinar a intensidade total, nós sabemos que a intensidade é igual à tensão sobre a resistência. Então, aqui, tiramos os dados. 4B, dados. Temos aqui o valor da tensão, que são os dados, que é igual a 300 volts, que é a tensão do resistor. Então, significa que a tensão total é igual a 30 volts, não 330 volts. E a resistência total que nós determinamos na linha A é igual a 2 ohms. Significa que a intensidade total vai ser igual a ponto de interrogação. E daí ficamos com a fórmula, onde a intensidade total é igual à tensão total sobre a resistência total. Então daí ficamos com, na parte da resolução, em que a intensidade total há de ser igual a 30 sobre 2, e a intensidade total é igual a 15 amperes. E daí nós determinamos o valor da intensidade total. Para a linha C, diz que a intensidade da corrente que flui através do resistor R3. Então, para achar esse valor, significa que querem o quê? Quer a intensidade que flui apenas nesta parte da resistência 3, sabendo que a tensão para todo o fio é igual a 30 volts. Então, sendo assim, para 4C, dados, nós queremos a intensidade total, onde flui na resistência 3, a resistência 3 temos é 4 ohms. Então, temos a nossa intensidade total, que é igual, ou seja, a tensão, né, total, que é igual a 30 volts. Então, o que nós queremos é essa intensidade que flui no resistor 3. A intensidade que flui no resistor 3. Então, fórmula. Nós sabemos que a intensidade que vai fluir na resistência no R3 será igual à tensão total sobre a resistência no ponto 3. E daí ficamos com a parte da resolução, que a intensidade no resistor 3 vai ser igual. Tensão total é igual a 30 dividido por 4, e a intensidade que flui na resistência 3 será igual a 30 dividido por 4, isso aqui vai dar 7,5 amperes. E daí terminamos o exercício 4. Veja, você está a carregar 4 valores em poucos segundos. Então, para o exercício 5, diz que uma lâmpada de incandescência dissipa 60 watts de potência quando ligada à rede de 120 volts. Determine a corrente que atravessa o filamento. Então, sempre dados. Sempre dados. Então, aí nós temos a potência que é igual a 60 watts e temos a tensão que é igual a 120 volts, que é a intensidade. Então, nós conhecemos a forma da potência quando é em relação à tensão e intensidade, onde diz que a potência é igual à tensão vezes a intensidade. E quando trata-se de resistência, é só dizer que potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Na resolução,
nós ficamos com o quê? Potência é igual a tensão vezes intensidade. O que nós queremos determinar é a intensidade, significa que a tensão que está multiplicada passa para cá, passa a dividir. Então, a intensidade é igual a potência sobre a tensão, que a intensidade será igual. Qual é o valor da potência? É 60. Qual é o valor da tensão? É 120. Posso simplificar esses dois. Ficou a intensidade igual a 6 sobre 12. Também posso dividir aqui por 6, também aqui dividir por 6. Então, a intensidade será igual a 1 sobre 2, que isto aqui é igual a 0,5 amperes. A linha B diz que a resistência do respectivo filamento, que era a resistência do respectivo filamento. Para a linha B, sempre vamos tirar o quê? Os dados. A intensidade que nós determinamos é de 0,6 amperes. Temos a tensão que é igual a 120 volts, querem o valor da resistência. Então, a fórmula diz o quê? Da resistência. Diz que resistência é igual a tensão sobre a intensidade. Então, daqui passamos para a resolução. Então, a resistência será igual a 120 dividido por 0,5. 120 dividido por 0,5, isto aqui é igual a 240 ohm. E daí nós determinamos o valor da resistência. Fácil, fácil e fácil. Apenas conhecendo as fórmulas, você malha. Exercício 5, a linha C. Diz que a energia em joules consumida pela lâmpada durante 20 minutos de funcionamento. Querem a energia. E dá um tempo. Então, já nos dá uma dica. Dados. Potência é igual a 60 watts. Sabendo que a energia que nós queremos está ligado à potência. Então, o tempo que dão é de 20 minutos. Teremos que converter esses 20 minutos aqui em segundos. E querem a energia. A energia você pode escrever o dado por E, assim como pode escrever o W. Mesma coisa. Então, a forma de energia diz o quê? Diz que a energia é igual a potência vezes a variação do tempo. Na resolução, nós temos o tempo que diz que é igual a 20 minutos. Então, é só multiplicar aqui e colocar um traço. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, vamos colocar 1 minuto no denominador e aqui segundos no numerador. Simplificamos esses dois, ficamos com tempo igual a 20 vezes 60, vai dar 1200 segundos. Tendo o tempo, é fácil determinar a energia. Será igual, a nossa potência é 60 vezes 1200. Então, a nossa energia há de ser igual a 72.000 joules. E aí determinamos a energia. Passamos para o exercício 6. Diz quais são as palavras que preenchem corretamente as lacunas na frase seguinte. Polos do mesmo nome, claramente, repela-se. É como se tiver tipo 2 homens. Vai existir tipo uma repulsão, claramente. Ou 2 mulheres, tipo também repulsão. 2 cargas positivas também é uma repulsão. E polos de nomes contrários, eles vão se atrair. Então, logo, aqui, repele-se e aqui, atraem-se. São os meus pais, né? Houve uma atração dos dois para que eu possa existir. Para o exercício 7, que é o último. Um pêndulo simples de comprimento L igual a 1,5 metros é posto a oscilar num lugar onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considera π igual a 3 e determina o período da oscilação. Dados. Período da oscilação. Comprimento é igual a 1,6 metros. Gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Já dão aproximadamente o π para 3 e querem o valor do período da oscilação. Fórmula. Período de oscilação é igual a 2π vezes raiz do comprimento sobre a gravidade, quando se trata do comprimento. Outra forma como Bacela quer de dar do período, quando se trata de massa e quando temos uma mola, diz que o período é igual a 2π vezes raiz de massa sobre a constante. Quando temos o quê? Estamos perante a uma mola.
Mas aqui temos o comprimento, então significa que é o comprimento sobre a gravidade. Na resolução, temos que o período será igual a 2 vezes o π, já dá um valor aproximado que é de 3, vezes raiz do nosso comprimento, que é 1,6 dividido por 10. Então, logo o período vai ser igual. 2,3 dá 6 vezes raiz de temos 1,6 dividido por 10. Pegando isso aí, colocar na máquina, é só me dizer quanto é que dá. Vai dar 0,16. O período vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Então, logo o período há de ser igual a 2,4 segundos. E temos o valor do que é do período. A linha B. Se você errar a linha A, significa que não tem como acertar na linha B. Não tem mesmo. Porque aqui pedem para a gente determinar o valor da frequência das oscilações. Então, dados, sabemos que o nosso período que nós determinamos é 2,4 segundos, que era a frequência. Essas fórmulas aqui estão interligadas. Então, significa que frequência é igual a 1 sobre período. Se nos desse a frequência e pedissem o período, era só dizer período é igual a 1 sobre frequência. Resolução. Frequência é igual a 1 sobre 2,4. Frequência é igual a 0,4. Esta frequência é dada em Hz. Olha só. Imagina, por exemplo, se você estivesse no exame, depois de você estudar, ver 3, 4, 5 exames diferentes, encontrar que a matéria é a mesma. Tu resolves o exame de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais rápida. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudar no contacto do WhatsApp 8484-02634. Obrigado, até a próxima aula. Vos desejo uma boa preparação. Eu sei que vocês vão conseguir passar para a 11ª. Não se esqueça, fazerem uma boa escola. Ou seja, eu sei que vocês vão passar da 10ª classe para a 11ª. Não se esqueça de fazer uma boa escola entre ciências com biologia, ciências com desenho, com geografia, letras. Tu fazes aquilo que você tem domínio e ver que as coisas vão fluir. Obrigado. Até o próximo vídeo.